Em vista. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Boa noite, Padre. Boa noite, Marcelo, Dolores, Eliana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a gente está aqui hoje com um bate-papo caseiro, né? A Eliana é de casa, a Eliana trabalha no projeto com a gente, né? Depois o Marcelo fala sobre a Eliana, que ele conhece a Eliana já de muito tempo, né? Eles são muito amigos há muito tempo. Eu tive o prazer de conhecê-la há pouco tempo e sinto muito por isso, porque, assim, poderíamos ser irmãos da vida toda, né? Com certeza. A gente tem uma coisa muito parecida. E Dolores, que é minha irmã ad eterno, né? Dolores não é minha paroquiana, ela é minha irmã, ela sabe disso. Sim. Ela sabe que a gente tem aí uma ligação muito forte. E a gente decidiu, sei lá, convidá-la, né? E convidar a Eliana para falar sobre a importância da participação social. Eu conheço a Dolores e sei do engajamento dela, pelo menos, assim, emocional na questão social. Uma pessoa muito, muito preocupada e muito interessada naquilo que a gente pode falar sobre caridade. Né, Dolores? Dolores é psicopedagoga, aliás, é pedagoga, na verdade, trabalha com criança, mas o trabalho dela pouco importa, porque o engajamento dela é emocional com essas coisas. E a gente sabe muito bem que na nossa profissão de pedagogos, né, eu não sou pedagogo, mas dei aula há muito tempo, a gente pouco pode fazer. Então, Dolores é super engajada, ela e o marido, os filhos, na paróquia São José Operário, mas tem um engajamento emocional muito com a questão social, e a gente tem conversado bastante sobre esse tempo difícil que a gente vem vivendo, né, sobre essa questão social. E eu estava até brincando fora do ar aqui, que a gente precisou, a paróquia, aliás, a paróquia não, a igreja precisou criar uma pastoral social, criar um movimento social para aquilo que ela sempre foi. Se você olhar os evangelhos, tanto do Antigo Testamento, e você olhar os evangelhos, estou dizendo, os escritos do Antigo Testamento, e você olhar o Atos dos Apóstolos, que foram os primeiros escritos cristãos, né, do século I, sempre foram em torno disso, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros. O cristianismo não pode ser dissociado do cuidado do outro. Eu acho que isso aconteceu em algum momento da história, e não deveria acontecer. E eu acho que a gente está conversando não só sobre uma questão cristã, mas uma questão humana. Né? Eu acho que é o mais importante. Assim, você cuidar do outro não é uma questão cristã. O budismo cuida do outro, o hinduísmo cuida do outro, né? Sei lá, qualquer religião, em qualquer tempo, qualquer governo, em qualquer tempo, deveria se preocupar em cuidar do outro. Eu não vou falar desse governo porque eu não quero me queimar. Mas deixa para lá. A gente pode falar sobre outra coisa. Não exercem a caridade, né? Exatamente. O Marcelo puxou um assunto que eu queria dizer para o pessoal, né? Caridade e carisma, elas têm a mesma raiz. Então, ou seja, caridade e carisma, ela não... As pessoas acham que carisma é dom. Ah, você tem carisma para aquilo. Não, carisma é dom de cuidar do outro. E eu acho que todo ser humano nasceu com esse dom, apesar de não exercê-lo. Bem-vindas, meninas e menino. Eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo. Tomara que o pessoal participe aí com a gente, né? Grande beijo para você. Obrigada, Padre, pelo convite. Se apresenta, Dolores. Fala um pouco de você e este tema, né? A ação social. Como é que você mordeu essa isca? O que significa para você? Bom, eu participo já há algum tempo, né, de comunidade, né, da igreja. Eu acho que foi onde eu me percebi, né, como ser social na primeira comunidade que eu participei, onde a gente ajudou a construir a comunidade, né, a partir de um espaço provisório, né, onde não tinha bancos para se sentar, onde não tinha um altar propriamente dito, né, como a gente vê em igrejas grandes, e a gente se junta, né, se une enquanto sociedade para organizar algo que é de bem comum.
Eu acho que é daí que surgiu esse meu interesse em participação social, em fazer parte da sociedade, né, em ajudar, né, na dificuldade relacionada ao lugar onde eu vivo, ao tempo que eu vivo, às pessoas com quem eu convivo, né? Então, desde a adolescência eu comecei a participar. E comecei a trabalhar também como professora, e não dá para desassociar esse trabalho, né, da questão social, porque trabalhando em escola pública a gente lida com diversas situações, né, em diversas faixas etárias da infância, então não tem como também a gente não ser tocado, como o padre Glênio disse, né, como a gente não ter compaixão pela dor do outro, né, quando a gente acolhe uma criança e sente que ela sofre por alguma coisa, ou que a sua família sofre por alguma dificuldade. E participando da paróquia São José, eu consegui reviver isso, né, ver que a igreja, ela não é só o prédio e o altar, né, ou o sacrário, ela é uma comunidade viva que se junta, que se une em prol de melhorar algo ao seu redor, né, e ver uma dificuldade, ver uma problemática, unir os seus parceiros, né, conversar, trazer ideias e tentar solucionar enquanto sociedade e enquanto igreja também. Então, eu sempre tive essa vontade de realizar alguma mudança por mim mesma, né? Eu sempre me questiono, né? Poxa, isso está acontecendo. O que eu posso fazer para mudar, né? Às vezes a gente milita muito na internet, né? Nas redes sociais, e eu tento pensar como sair da rede virtual e na prática, assim, na minha realidade, com o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, como ajudar, né? Nas conversas que eu tenho com o Padre Glênio, esse questionamento, como ajudar, como colocar a mão na massa e ser um ser social que causa alguma mudança no meio que eu vivo. Só um pouquinho, eu acho que é muito importante assim, a participação da Dolores hoje. É a primeira vez, Dolores, que a gente está abrindo o espaço para nossos paroquianos. E eu acho que a Eliana tem muito a ver com isso, a Eliana e a Teia, porque a Eliana e a Teia saíram dos lugares dela, onde elas moram, até hoje moram no interior, mas e o Marcelo também, né, saíram dos lugares deles para poder ajudar a comunidade do Campo Limpo. Eu acho que você é uma resposta a essa ajuda que eles deram a nós. Eu acho que você surgiu daí, né, dessa ideia social de você poder brotar gente da comunidade que possa falar com a comunidade, né? Eu acho que podemos agradecer aí a Eliana e o Marcelo e a Teia, que não está aqui, né, e outros companheiros nossos, né, que abraçaram a causa do projeto Integração. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que você é a primeira pessoa da comunidade que está participando do bate-papo, ou seja, você está falando para a comunidade, na comunidade que você surgiu. Legal. Não é? Acho que é muito importante. Bem-vindo. Obrigada. E é um retorno, como é interessante, né? Como a nossa ação muda a vida das pessoas, né? Eu faço parte, eu fui beneficiada pelo projeto Integração, com o atendimento psicoterápico, né? Então, assim, esse foi uma das ferramentas que me fez despertar também para coisas que eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Talvez não tinha a empatia, não tinha, né, a compaixão que eu tenho hoje para algumas situações, né? Então é muito legal poder também partilhar a minha experiência. Olha, tem dois velhos chorando aqui. É melhor não continuar com isso. Eu acho muito importante. Eu brinco com o Marcelo, Eliana, desculpa. Me falaram que homem não chora. Depende, se for um homem do projeto de integração, chora.
Na São José eles choram, na paróquia Graças São José a eles Deus. choram. Eu já chorei semana passada, essa semana eu choro. Graças a Deus. Sinal que tem coração. E agora eu vou chorar mais ainda para apresentar a Eliana. Não, e obrigado mesmo, Dolores, Eliana. Assim, a Eliana, Marcelo e Dolores, eles são fruto. Eu estou falando isso como pároco agora, né? Como alguém que já recebeu vários elogios sobre o projeto, né? E eu acho que mais do que elogio que a gente pode receber é o reconhecimento que as pessoas têm sobre o cuidado, né? Eu acho que também caridade social quer dizer cuidado. E Eliana tem vindo a cada 15 dias cuidar. Obrigado, Eliana. Obrigado mesmo pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Não é pelo aquilo que não é fácil você sair da sua casa, é longe pra caramba, não é? E ela vem mesmo, ela vem de ônibus, ela vem de transporte coletivo aos sábados, a cada 15 dias ela tá lá. E eu acho muito importante falar sobre isso, né? Eu acho que é importante a comunidade saber, não é, de que tem outras pessoas de outros lugares cuidando da gente. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem criado esse projeto, fundamental. Obrigado. Bom, agora apresentar a Eliana, aguenta coração, né? Olha o que você vai falar, hein? Pois é, Dolores, eu não falei mal dela, não. Eu joguei isso para o Padre Glênio porque... meu Deus, como é que a gente fala dessas coisas? Eliana, a Eliana, eu fui muito amigo do irmão dela, nos anos 70. Porque eu sou velho. Ela é jovem, ela continua jovem. Você é irmã do José Simão, né? Ou não? Prima. José Simão, prima. Prima, José Simão da Folha, gente. Ela é prima do José Simão. O Éder, adoro ele. Adoro. O Éder e do Emir Sader. Né? O Éder era meu amigo e fomos militantes na época da repressão, onde participação social era uma coisa... Nossa, já ferrou. Não vai dar para me apresentar. Eu não devia ter feito isso. Depois, nós brigamos muito pela educação, viu, Dolores? Eu criamos a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e brigamos para criar um espaço da educação de adultos. Que o EJA, o MOVA? É o MOVA? Não, era o Mobral. A Lei 6297 de 1974, que buscava que as empresas investissem em recursos humanos, em gente. Né? Nossa Senhora, né? E criamos a BTD, né? Depois eu abandonei, a Eliana foi presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. A Eliana é uma pessoa que participa de liderança de bairros, né, de comunidades, de associação de bairros, pertence a uma ONG que protege os animais. Aliás, hoje eu vou contar para o Dolores e para o Padre Glênio. Hoje eu estava conversando com a Eliana, tem uns mendigos perto da casa dela que estavam com muito frio, com a chuva, e ela levava comida para eles. E ela foi levar, os caras tinham sumido e abandonado 2 cachorros. Né? Então, ela catou os 2 cachorros, levou no veterinário, deu banho nos cachorros, levou para a casa dela e agora ela está procurando quem adote os 2 cachorros. Eu acho que são esses pequenos atos. Né? Isso é caridade. Isso é caridade. Caridade não é só com o ser humano, caridade é com o ser vivo. É com o ser vivo, é com a planta, é com o cachorro, é com um peixe. Ou seja, é um ser vivo. Eliana e eu fomos companheiros de área há muitos anos. E durante 15 anos, né, Vivi? Nós viajamos nesse Brasil e viajamos Moçambique, levando um trabalho de melhorar as relações de trabalho, de melhorar as relações. Né? Lógico que foram oportunidades, empresas nos abriram, mas a gente foi com a nossa paixão. Eu acho que lidar com pessoas
Se as empresas abrem espaço, ótimo. Se não abrem, a gente dá um jeitinho. Quer dizer, a gente... Então, Lili, é muito bom ter você com a gente. Desde que a gente abriu a integração... Engraçado que a Eliana é psicóloga, mas ela sempre falou para mim, eu devia ter sido socióloga, eu não sou psicóloga. Exatamente. Mas não, Eliana, não. Sociólogos pensam muito em estatísticas. Não, tá bom. Seria uma exceção. Você pensa no ser humano. Engraçado isso, né? Eu dei aula de sociologia, né? E aí eu dei aula no Estado, fiquei desempregado um tempo aí, e comecei a dar aula no Estado. E aí tive que dar aula de sociologia, eu achava o máximo, puxa, como que alguém pensa na sociedade? Só tem estatística. Meu Deus, que decepção. Não sabia. Não sabia. Só tem estatística. Foi muito legal quando a integração, né, que o Padre Guilherme falou, né? Integração, eu acho que é um projeto social, mas que a gente tenta, assim, quer dizer, nós não transformamos nem em ONG, nem em fundação, nem nada. Nunca. Eu acho que não vai. Eu acho que não deve. Espaço para que quem queira fazer uma ação social possa fazer sem ter sei lá, esse peso aí. Né? Eu lembro que o Marcelo sempre trouxe uma ideia por integração, e eu acho que a ideia do Marcelo é muito importante, e as pessoas precisam saber. O Marcelo sempre fala, compartilhar o saber. Eu acho que é o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo. Você não tem um profissional daquela área, tal. Eu acho que todos nós estamos compartilhando o saber. Acho que a Eliana, a Dolores vão compartilhar um saber, que é o saber social, por exemplo, que a gente vai saber o que é realmente esse saber social. Eu acho que a ideia do projeto sempre foi essa, compartilhar o saber. Então, eu acho que não... eu sempre disse isso, eu acho que não é um projeto ligado estritamente à igreja, não é um projeto estritamente social, não é um projeto que é de ONG, não é um projeto do governo, não é um projeto da prefeitura, é um projeto do povo. Eu acho que a integração nasceu para ser um projeto da comunidade. E foi muito legal que, assim, a Eliana e a Teia, que está longe, mas a mensagem eu mandei para a Teia, tomara que ela esteja com a gente. Né? Ela deve estar congelada de frio essa hora, né? E lá naquele extremo, perto do Rio Paraná, faz muito frio, né? A Eliana veio para o projeto... Ela está em Assis, a Teia. Dois projetos, né, Eliana? A Eliana e a Teia começaram a fazer um grupo de artesanato. Sim. Não, a Regiane aqui já falou. Eliana, saudades de você, do nosso tricô, volta logo. Ela já escreveu aqui. E é uma coisa que a sonha crescer, né, Eliana? Porque, assim, existem algumas pessoas que estão no grupo que sabem fazer tricô, crochê, pintura, bordado, né? E por que não levar isso para a população mais jovem? E por que não transformar isso e até em um meio de vida, né? A Eliana tem segurado esse grupo lá, né? A Sônia, que está no grupo aí, tem ajudado bastante, outras pessoas. E por que não trazer gente mais jovem para aprender a trabalhar com as mãos, produzir? Né? Porque eu acho que essa ideia desse projeto que a Eliana encabeçou, e a Teia, e a Helena pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né, se a gente deixar, porque até agora ela não falou nada que a gente não deixou, né? A gente fala demais. Falei, tô leve. Então é o seguinte, eu acho que a ideia desse projeto é assim, você sabe fazer um tricô, você sabe fazer um crochê, você sabe fazer um bordado, então vem para cá, vamos fazer junto e vamos conversar sobre a vida. Parece que foi assim que surgiu, ou seja, cada agulhada que você vai dando é uma agulhada na vida, né, Lili? Bom, Lili, se apresente, fale um pouco de você. Agora você pode falar, a gente vai deixar você falar. Obrigada. Nada, a gente é legal. Então, eu me identifiquei muito com o que a Dolores falou, né? E você, Marcelo, já deu uma entrada em por que eu dou tanto valor a isso, né? Eu vim de uma família que os meus irmãos, né, como você falou, sempre foram ligados nessa questão mais social, né?
O Éder era sociólogo e o Emílio é filósofo. E eles sempre foram envolvidos com isso, e, obviamente, eu fui sendo impactada, não pelo discurso deles, mas pelo exemplo, né? A gente sabe que impacta muito mais pelo que faz do que pelo que fala. Sim, né? sim, verdade. É isso que dá credibilidade, quando às vezes fala assim, o que faz você confiar em alguém? Eu vou te interromper. O Emílio escreveu um artigo tão lindo sobre a questão racial há pouco tempo, né? Eu mandei em alguns grupos da paróquia e eu quero depois que a Pascom passe esse texto do Emílio para todo mundo. Você bom. tem ainda aí, Marcelo? Passa agora, a gente pode passar online. Eu fico orgulhosa disso. Eu brinco com ele, né? Não tenho falado com o Zé Simão, que é meu primo irmão, né? Eu falo, um dia, as pessoas me perguntam se eu sou irmã se eu era irmã do Éder e se eu sou irmã do Emir. Um dia ainda vão perguntar para o Emir se ele é irmão da Eliana, espero, né? Mas normalmente eu é que sou vista como... irmã dele. Né? Que bom, fico orgulhosa, vou falar isso para ele. Né? Então, localizar e já passar para a Pascom. Passa agora, você pode passar agora pelo... Desculpe, eu não ouvi o que você falou, Marcelo. O último artigo do Emir sobre a questão racial. Pode passar agora. Eu vou procurar e mando para... O Emir me manda direto e eu entro, só no Face eu não consigo, mas os artigos dele que ele manda eu entro. Eu vou localizar, continua se apresentando. Tá bom. Não, então, eu quero dizer assim, aí eu comecei com essa influência, né? Eu estava dizendo que, para mim, alguém me passa credibilidade quando tem coerência entre o que faz e o que fala, né? O Cortella que diz que o ideal é a gente ensinar o que sabe e praticar o que ensina, e perguntar o que não sabe, né? E aí eu comecei já a me envolver em movimentos estudantis, aí, como disse o Marcelo, fui parar na ABPD, depois na conselheira da BRH, que foram associações, a BRH até hoje, né, tenta influenciar em políticas educacionais, isso é muito importante, e acabei trabalhando, assumindo desde 2002, né, ajudei na criação da associação de bairro que se chama ASCAPRE, lá em Caraguatatuba. Hoje, agora em 2020, eu saí da direção, tem um novo grupo atuando, mas eu continuo junto com eles, porque eu não me vejo fora, viu, Dolores, desse tipo de atividade, né? Quando se diz, a gente, o porquê disso para mim, né? Eu não acho, na verdade, que eu esteja ajudando algumas pessoas, acho que há situações em que eu estou fazendo a minha parte, né? Como você, Glênio, Marcelo, vocês criaram esse projeto, quando agradecem, eu acho que a gente tem de agradecer pelo fato de vocês terem criado esse projeto. Então, a gente tem o projeto, a gente pode se engajar, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? Nós, seres humanos, você falou dos cachorros, né, Marcelo? Nós, seres humanos, não nos bastamos. Os animais se bastam na hora de dar luz, por exemplo, né? E se eles estão soltos, eles vão se virar, né, para buscar o que eles conseguem, mas acho que o fato do animal conseguir dar a luz sozinho é um exemplo de que nós, seres humanos, não conseguimos, né? A gente não consegue viver só. Então, é fundamental que a gente realmente saiba viver em companhia de outras pessoas. O Marcelo viveu comigo quando a gente conversava sobre a pessoa dependente, independente e interdependente, né? Eu gosto muito desses conceitos. Por exemplo, agora na pandemia, né? Uma pessoa dependente é aquela que só vai tomar os cuidados se outros alertarem para isso. Essa é a pessoa dependente. A pessoa independente é aquela que cuida de si e não se preocupa com os outros, né? Bom, eu estou com boa saúde, né? Não estou a fim de colocar máscara, porque eu estou bem, por exemplo, né? Não vou colocar máscara, não estou preocupado com os outros. A interdependência é quando a gente se preocupa com a gente e com o outro. E nós, seres humanos, vivemos nessa relação de interdependência, queiramos ou não. Então, olhar para os lados, né, é fundamental, a gente precisa fazer a nossa parte. E segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente só é uma pessoa saudável não é porque não está doente, é porque, dentre outras coisas, a gente tem bons relacionamentos.
Há várias pesquisas mostrando que a longevidade tem a ver com o fato da gente conseguir se relacionar com as pessoas, né? A Organização Mundial de Saúde diz da importância da gente cuidar da questão física, que eu acho que é o mais concreto, não só das doenças, mas também se preocupar com alimentação, atividade física, etc., né? A gente tem que cuidar do nosso intelecto, como você disse, né? Compartilhar os aprendizados, escrever matérias que fazem bem para as pessoas. Uma das formas da gente aprender, a gente sabe que através das discussões. Eu recebi uma postagem outro dia que diz que 70% do nosso aprendizado vem quando a gente troca ideias e a gente até discute sobre as ideias diferentes. Então, cuidar do corpo, cuidar do intelecto e cuidar do relacional e do emocional. Cuidar do emocional é a gente assumir as nossas emoções, a gente saber o que sente, por que sente, quando que vem essas emoções, como controlá-las, né? E cuidar das relações. Pessoas que não se relacionam, que ficam só, são pessoas que têm maior tendência a adoecer, né? Estou vendo um recado aí da Carol, com a voz embargada. A Carol, é sua filha? A Carol é minha filha e continua agora na associação. Eu deixei um legado. Né? Eu quero acrescentar só um ponto para depois voltar a palavra a vocês, depois eu retomo, porque eu tenho outras coisas que eu anotei para falar. É assim, quando alguma pessoa fala assim, fulano tá muito mal. Gente, a primeira pergunta que eu faço, ele tem amigos? Uma pessoa só, ela não consegue se, né? É muito difícil essa pessoa conseguir sair daquele ciclo vicioso que ela está, né, num momento, seja de doença física, seja de questões frágeis em relacionamentos, questões frágeis no emocional. Se ela não tem com quem compartilhar, é muito difícil ela sair dessa. Esta é a minha crença. E quando eu falo amigos, eu falo de família também, porque a gente tem família amiga e família que não é amiga, né? E, por fim, só nesse momento, né, que eu quero falar mais depois. Por fim, não tenho dúvidas, pelos exemplos que eu vejo à minha volta, de que tem muito mais gente do bem do que do mal nesse mundo. Tem muito mais gente envolvida em fazer trabalhos sociais, não é, Marcelo? Porque a questão, o que eu ouço de gente, imagina, estou desanimado, são os pessimistas, né, os que se desanimam. Falo, gente, é que o microfone está na boca dos que estão fazendo coisas equivocadas. Se o jornalista passa na rua, de um lado da rua tem crianças brincando, cachorro passeando, um monte de flores ali, né, ou alguma horta que possa estar ali à vista, tudo bem, aquilo passa batido. Ele vai olhar do outro lado da rua se tiver uma briga, é lá que ele vai. Então, o microfone vai lá. Então, a sensação que nos dá é essa. Tem N exemplos, Prato Brasil, um grupo de pessoas que faz doação de comidas e ainda ensina as pessoas, né, como trabalhar com esses recursos. São comidas que iriam para o lixo, porque estão um pouquinho amassadas, né? Esse é um exemplo. Bom, a gente tem o conhecidíssimo Médicos Sem Fronteira, né? Isso aí é um grupo maravilhoso, que eu admiro a força que eles têm para sair por aí trabalhando, e houve um tempo em que, não sei como está agora, os brasileiros eram vistos como os melhores, sabem por quê? Porque os brasileiros eram acostumados a trabalhar com recursos escassos, com dificuldade de recursos, e conseguiam resultados. E a condição deles, né, dos Médicos Sem Fronteira, é uma condição muito difícil, né? E aí, Dolores, você disse assim, faça o que você conseguir. É isso mesmo. Faz o que você conseguir, o que você puder, com o recurso que você tiver, aonde você está. Às vezes a pessoa acha assim, não, eu tenho que me envolver em grandes grupos. Não é isso. Olha para o lado. Você não imagina o impacto que você causa. Eu tive uma experiência num trabalho de treinamento em uma empresa, que um dos exercícios era assim, pense em alguém que de verdade impactou a sua vida e fez você dar uma guinada. Foi tão lindo, porque a pessoa se referiu a um participante que estava no mesmo grupo. E este participante sequer sabia a influência que ele tinha tido pelo fato de ter dedicado um tempo, e eu sei que o Marcelo já fez muito isso e continua fazendo, né? Pelo fato de ter dedicado um tempo para ouvir aquela pessoa, para trocar uma ideia, para dar uma sugestão.
Então, a gente não imagina o impacto que a gente causa, parece que a gente está enxugando gelo, né? Vamos ficar cuidando dessa pessoa ou daquela, é coisa do governo. A gente repete modelos inadequados, eu acho. A gente cobra corretamente do poder público que ele tem que cuidar das pessoas. Mas a gente tem pessoa à nossa volta. Se a gente não cuida, nós estamos fazendo errado do mesmo jeito. Vou fazer um intervalo, pronto. Essa é a Eliana. Que bom ter Dolores e Eliana, dá vontade de ficar quietinho aqui, né? Mas eu queria trazer este outro lado, né? Eu trabalho, e eu tive oportunidades, né, junto com a Eliana, conversei um pouco com a Dolores, né, de fazer trabalho social, muitas vezes profissionalmente, né? Só que é uma coisa muito séria. Eu acho que o que a Dolores e a Eliana trazem, que é uma coisa assim, é uma decisão individual e ela é pequenininha, ela é para a pessoa que está ali do lado, né? Eu não me esqueço, eu tive uma experiência, eu tive algumas oportunidades na vida, né? Uma delas, né? Você não quer ficar aqui? Vai ficar em outro computador? O Chico está aqui, ele foi lá embaixo apagar o fogo que estava cheirando queimado. Pelo amor de Deus! Mas uma vez, eu não sei se vocês se lembram, né? A Rede Globo lançou uma campanha sobre amigos da escola. A Dolores, que é educadora, sabe disso, né? E eu lembro que, na época, foi uma campanha, era o Tony Ramos, que falava de todo mundo, da sociedade, etc. E eu lembro que, em São Paulo, tiveram quase 600 inscritos para serem amigos da escola, né? E em São Paulo, uma escola se inscreveu para receber os amigos da escola, né? Era uma escola ali na Vila Madalena, né? A diretora ficou apavorada de ter 600 voluntários, né? E me pediu ajuda. Falei, vamos fazer uma reunião, vamos discutir o que é trabalho social, né? E eu me lembro que 600 pessoas se inscreveram e eu comecei a discutir. Espera aí, voluntariado, ação social implica em responsabilidade, né? Ou seja, eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, eu posso ajudar em reforço escolar, né? E daí a gente perguntava, que dia e que hora você pode atender as crianças para dar reforço escolar? Não, aí depende, porque eu também tenho isso, também tenho aquilo. Eu acho que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, essa coisa de ser voluntário, de ter ação social, e essa coisa voluntariosa, né? Eu acho que, assim, ser voluntário implica em responsabilidade. Não é trabalhar quando tem vontade. Não é trabalhar quando tem vontade, né? Eu acho que isso acontece muito, por exemplo, na comunidade cristã, nossa paróquia. Sim. E outras paróquias, eu acho que a Dolores pode me ajudar nisso. Eu acho que fica muito isso, assim, quando eu tenho vontade, disponibilidade, eu vou lá e faço. Mas espera aí, gente, uma pessoa que está com fome, ou está na rua, seja quem for essa pessoa, seja um animal, eu considero os animais quase como pessoas, né? Seja quem for, quem está na rua, está com frio, está com fome, não quem tem hora. Fome tem pressa, como dizia o Betinho. Sim. Tem pressa. Sim. E quem tem fome não vai na igreja, porque assim, não tem como rezar com fome. Gente, eu já tentei rezar com fome, rezar uma missa, eu falei, não, eu preciso comer alguma coisa, porque eu tô com fome, eu não tô conseguindo raciocinar. Então, eu acho isso que voluntariado não é, como você disse, não é ter vontade na hora que pode fazer a vontade. Mas eu acho que voluntariado é eu me ocupar com a vida do outro, que é muito importante. Isso. Sim. O que você acha, Dolores? Eu acho que também deixar a nossa vaidade de lado, né? Não deixar a vaidade se sobressair também para trabalhar num projeto, para ser voluntário de algo, né?
porque a gente tem que estar disposto a ajudar, a gente tem que ter disponibilidade, a gente tem que fazer parte e agregar da melhor forma possível, né? E a Eliana falou das associações de moradores de bairro, e eu fui presidente junto com o Anderson por 1 ano de uma associação da nossa rua, né? E o mais difícil de se lidar no grupo, nós conseguimos muitas coisas, assim, né? E é engraçado que um simples movimento, porque a gente pegou uma associação que estava, que foi politizada, digamos assim, né? E ela estava na mão das mesmas pessoas há muitos anos. Então, essa questão, né? Não, precisa de mudança, mas quem vai mudar? Né? Quem vai mudar? Então a gente falou assim, não, se nós queremos que mude, então vamos nós botar a mão na massa e causar alguma mudança, né? Então a gente começou, e quando as pessoas ao redor veem um movimento, elas se aproximam para saber o que está acontecendo de diferente. Elas percebem que algo está acontecendo. Isso acontece muito nas ações sociais, né? Olha, eu vejo que estão recolhendo alimentos. Às vezes eu não participo da paróquia, mas eu estou passando na rua e eu me interesso e trago algo que eu tenho também, né? Toda ajuda é assim, né? Eu acho que o brasileiro, ele é muito solidário. Isso eu acho que uma das grandes orgulhos que nós temos que ter nesse momento de pandemia é que isso ficou bem claro. Nós somos solidários, né? Então, quem tem pouco também está dividindo. Isso é muito incrível. Então, na associação, nós juntamos o que cada um sabia fazer, né? Enquanto moradores do bairro, e fomos colocando em prática as ações, né? E a igreja, a associação, né? Centro de Referência de Assistência Social, eles são polos de apoio muito importantes na comunidade, nos bairros onde eles estão presentes. Porque quando a família ela tem alguma dificuldade, quando passa por alguma situação, ela não vai na cidade vizinha, ela é no bairro dela mesma, é ali na rua, é na igreja da rua dela, é na associação da rua de cima, né? Que ela procura ajuda, que ela pede um alimento, que ela pede uma impressão de um currículo, às vezes, porque está desempregada. Então, assim, é importante também a gente, enquanto ser social, ocupar esses espaços também que a gente almeja a mudança, né? Então, ocupar, dar o nosso melhor, fazer parte, mas eu acho que é importante a gente não deixar a nossa vaidade se sobressair quando a gente põe a mão na massa quando a gente está ajudando o outro. E tem uma coisa importante, né, Dolores, quando você fala da vaidade. Como é fácil a gente julgar uma pessoa carente, uma pessoa da rua, né? Por exemplo, se a gente vê uma criança, estou falando criança, né? Uma criança de rua, né? Que pega uma pedra e risca um carro, ou pega uma pedra e joga num vidro, né, de uma casa. A ideia, não estou dizendo quem faz isso, mas a gente sabe que há quem faça, né? É um julgamento imediato, né? De, olha, essa criança não tem respeito, essa criança não sabe o que está fazendo, não é que não sabe o que está fazendo, essa criança está fazendo coisa errada, etc. Acho que é aí que a gente tem de parar um pouco para pensar o seguinte: esta criança, o que ela viveu? O que ela conhece de respeito? Ela provavelmente nunca foi respeitada, ela não sabe o que é respeito. Para ela, tirar a vida de alguém é nada, porque podem ter tirado a vida já dela, se ela já estiver na rua, por exemplo, né? Eu sei que está tendo um trabalho muito lindo, né? Com a grande colaboração do nosso amigo Valmes, né? Que o Marcelo conhece, que está fazendo um trabalho lá em Paraty. Galvão, tá? É isso mesmo. Está fazendo um trabalho lindo de prevenção de violência contra criança e adolescente. Ser violento é não cuidar de uma criança, não dar carinho, não dar orientação, é isso também, não é só a violência física. Sim. E quando a criança está nessa condição, para ela, o que é respeito? Ela não sabe o que é. Então, ela também faz essas coisas que ela nunca aprendeu, né, que deveriam ser diferentes. Eu lembro as histórias de se fazer pouco, que acabam tendo um grande resultado. O Oscar, do basquete, um dia, ele fez uma matéria falando de uma criança de rua,
criança de rua não, uma criança que vivia em situação bem precária, né, com a família. Ela gostava de jogar futebol, aquelas coisas com bola de meia, né? Por isso que se diz que futebol é um esporte democrático. Você pode pegar uma bola de meia... Sim, eu joguei muito bola de meia. Jogando, né? Quebrei os quadros da minha casa, da minha mãe. Isso mesmo. Até Esse hoje, esse menino agregou à volta dele muitas crianças com esse jogo. E o Oscar disse, olha, o Hugo, eu lembro direitinho porque eu anotei, esse menino se chamava Hugo. Ele falou, o Hugo não pode fazer grandes coisas pelo esporte do Brasil, mas ele afetou demais a vida de muitas crianças, né? Tirou essa criança da rua, ou melhor, deu para essa criança atividades para fazer com que essas crianças deixassem de serem ganhas pela droga, né? Ou por maus hábitos, se envolvendo no esporte. Sim. Eu tenho duas mensagens para te interromper, tá? Desculpe, pode interromper. Uma é que a dona Antônia, diretora uma das pessoas que cuida lá da Casa de Apoio, que é uma das áreas do projeto onde você tem ajudado muito, ela acaba de entrar no nosso bate-papo, né? Bem-vinda, dona Antônia. Bem-vinda, dona Antônia. Quero falar com a senhora, dona Antônia. A outra coisa que eu acho que me inspirou para esse bate-papo de convidar a Eliana e Dolores é que eu acabo de localizar o artigo do seu irmão e já mandei para a Pascom. Chegou. Obrigada. Dolores, é um artigo lindo que você vai gostar. O irmão dela escreveu: não quero mais pagar com meu imposto o salário dos policiais para que matem negros. Gente, esse artigo eu passei para muita gente. Eu não sabia que era esse que você estava se referindo, Marcelo. Eu passei esse artigo para muita gente. É um absurdo de bom, que ele fala do coração. O Emir, uma vez, aconteceu também alguma coisa na rua, e ele diz, a gente olha para a rua como se a gente estivesse na janela da nossa casa, e que a gente não tivesse nada absolutamente a ver com o que acontece na rua. Sim. Como, na verdade, a realidade não é algo externo a nós. Nós estamos ajudando, muitas vezes, a criar essa realidade. Aí a importância... Oi? Fala. A rua está dentro da nossa casa. Pois é. Sim. A gente está repetindo coisas e fica julgando e olhando, né, de dentro para fora. Enfim, hoje eu estou citando um monte de gente, é que eu quero ser honesta e não falar que a frase é minha, né? Eu lembro que uma vez o Ayrton Senna falou assim, as nossas responsabilidades devem ser proporcionais aos nossos privilégios. Nós aqui, né, sem exceção, e muitos dos que estão nos ouvindo, somos pessoas privilegiadas diante da realidade que a gente vive. Né? Ficar esperando também só do poder público que resolva tudo, né? Não dá, a gente precisa fazer de verdade a nossa parte. E estar com gente é fundamental. Duas coisas que eu queria comentar também, quando a gente fala de olhar para os lados, né? De às vezes fazer uma coisa que parece pequena, mas que dá para você fazer e ter um impacto imenso. A grande empresa Google, antes dessa história da pandemia, ela já tinha tido a ideia de colocar as pessoas em home office. Ela desistiu, porque ela sentiu que, assim, que as pessoas precisam se relacionar umas com as outras. Não é legal elas só ficarem em home office. Bom, agora com a pandemia vai se verificar isso. E a filha... Cada um da sua casa. O que foi? Estamos em 4 conversando, com mais 30 pessoas acompanhando, e cada um da sua casa. Tá vendo, não, então? Eu já publiquei aqui o link, tá aqui na nossa zona de conversa, o link sobre o não quero mais pagar com o meu imposto o salário dos policiais para que matem negros. É um orgulho ter um irmão assim, viu? Mais uma coisa. Meu irmão ligou o convite entre você e a Dolores, que eu sei que essa causa é muito importante para a Dolores. Fala, Dolores. Não, eu também, se eu tivesse, assim, me orgulho dos meus irmãos. E eles não fizeram um artigo desse, imagina eu, se tivesse um irmão. Dolores, fala um pouquinho sobre isso, o que você acha? É uma questão que o nosso país vive há tantos anos, mas essa discussão sobre raça, sobre preconceito, né, sobre o racismo, está bem acalorada nos últimos meses, né?
E eu acho que é um despertar para a sociedade brasileira, né? Para nós enquanto brasileiros, né? Porque há algum tempo isso era uma causa dos negros, né? Nós lutávamos por nós mesmos, né? E agora eu acho que as discussões, né, que a sociedade está tendo é que, assim como a questão do trabalho social que a Eliana citou, é que todos nós podemos ter contribuído para que esse sistema tenha sido construído dessa forma, né? Então, se todos nós ajudamos, como nós também podemos ajudar para desfazer, né? Para reconstruir, né? Desmontar e reconstruir, né? Uma sociedade mais justa em questão de raça, né? Nós já discutimos a justiça para a igualdade de sexo, né? De homem e mulher, né? Ter os mesmos direitos, né? Ganhar os mesmos salários, ter direito a voto. Nós conquistamos muitas coisas. E aí agora nós estamos indo para essa discussão que, ao meu ponto de vista, tardiamente, mas que bom que começou, que bom que estamos falando disso agora, que bom que as crianças estão sendo educadas, né? Eu como educadora, como professora, eu não tive uma educação que valorizasse os meus traços negros, né? O meu cabelo crespo, o meu tom de pele, e hoje já existe uma lei que garante que a criança ela tem que aprender sobre diversidade, ela tem que aprender sobre a africanidade, né? E é muito importante uma criança negra hoje na sala de aula, ela ouvir que o cabelo dela é lindo, que a pele dela é linda, que os traços dela são lindos, sim, né? Sim. Coisas que eu não ouvi quando eu tinha 3 anos de idade, que eu precisava ter escutado, me fez muita falta, né? Então, que importante, as pessoas, às vezes, existe essa taxação do mimimi, né, da reclamação, mas é porque quem não sofre, né, não sente como quem sofreu. Sim. Mas se a gente trabalhar essa questão da empatia, da compaixão, né, de ver o lado do outro, como a Eliana falou, de saber o porquê, né, aí eu acho que muitas coisas começam a mudar, a gente começa a enxergar as coisas de outra forma, e eu fico muito, apesar de às vezes ser discussões acaloradas, mas eu sou do time otimista, né? Eu acho que, assim, como a Helena falou, eu acho que é importante discutir as discussões que vão levar à mudança, à evolução e à melhoria das situações. Eu acho importante fazer um comentário. O Sérgio falou assim, por que todas as paróquias não têm a pastoral social com a organização da diocese, além da Voz dos Pobres? Primeiro é o seguinte, Voz dos Pobres é um movimento, é uma comunidade religiosa, né, que a diocese acolheu. Segundo, eu acho que a gente não precisa, como a gente está falando aqui, a gente não precisa do aval da diocese para poder fazer uma pastoral social. A gente só precisa se preocupar com o social. É o que a gente está conversando aqui, né? Então, eu acho que, por exemplo, você tem uma Eliana Saber, você tem uma Dolores Taboada, eu acho que já é um bom começo. O que você acha, Marcelo? Criou um projeto de integração, né, que não pode se subordinar nem à diocese, nem à questão da igreja, nem à questão do conselho do CRP, nem nada. Porque o nosso desejo é que a gente possa se ouvir, a gente possa conversar, a gente possa se apoiar, né? Eu acho que o grande equívoco da ação social é que a gente fica procurando reconhecimento, de uma instituição. Fica procurando uma instituição que dê resposta para isso. Não precisa. Fazer a ação social, eu acho que é um ato revolucionário, pequenininho. A gente não pode ficar esperando aplauso, a gente não pode ficar esperando agradecimento, a gente não pode ficar esperando reconhecimento. Eu acho que isso... Eu posso fazer o que está de acordo com a minha consciência, com a minha possibilidade e com o que tem significado para mim. Por exemplo, um exemplo, né? Assim, a Eliana falou assim, vamos tocar
o grupo lá do artesanato, cada um vem e faz o que pode, e aí a gente vai conversando, o pessoal vai cruzando as linhas, eu não sei o que é, tá, Eliana? Tô só brincando aqui. O pessoal vai cruzando as linhas lá que eu vejo e vai conversando sobre a vida, ou seja, não é só fazer um artesanato, é falar sobre a vida, né? Então, a Dolores, por exemplo, foi minha cliente na orientação para casais, que é a minha especialidade, né? Então, ali, por exemplo, na orientação para casais, não sei que a Dolores pode me ajudar, a gente não falava só do casal, a gente falava da vida. A gente falava da vida dos outros, da vida em comum, né? Dos filhos, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o social não é falar da vida particular, mas da vida em comum. Eu acho legal isso, antes até do Dolores dele. A gente, quando trabalha qualidade de vida, a gente fala assim, vida tem muitas dimensões, né? Você tem família, você tem trabalho, mas você tem saúde, você tem cultura, você tem sociedade. A gente não pode, porque tem muita gente que acha que vida é trabalho e família. Peraí, você tem sociedade, você tem cultura. Trabalho conjunto, né? Por exemplo, a Dolores, por exemplo, trabalha na escola. Eu já trabalhei na escola durante alguns anos, né? A Eliana trabalhou numa ação social muitos anos, né? Então, ou seja, você tem outras pessoas junto, né? Você também trabalhou, né, Marcelo? Você tem dimensões da vida que você não pode menosprezar. Se você acha que a sua vida é só trabalho e família, peraí, você tem o seu entorno, você tem cultura, você está num país, você está numa sociedade. O que a Ana disse, tem animais que estão nesse entorno, você tem o bairro onde você convive. Né? Sim, sim. E a gente é só assim, não, estou pagando minhas contas. Lembrei de um exemplo, Marcelo, lembrei de um exemplo, gente, desculpe, assim, uma amiga muito do bem, né? Há muitos anos atrás, ela falou assim, não quero me meter em política, o que importa é eu ter dinheiro para comprar comida para o meu filho. Aí uma outra amiga muito querida, ultra politizada, disse, querida, você é a minha melhor amiga alienada. Você não sabe que o preço do pãozinho que você quer comprar para o seu filho tem a ver com política, né? Ou seja, tem a ver com essa questão social mais ampla. Na verdade, era isso que ela queria dizer. Lembrei disso. Desculpe, Marcelo. O que você está falando, por exemplo, Liana, eu viajei para fazer um intercâmbio lá no Canadá, eu fiquei um mês lá, meu dedinho corresponde a esse intercâmbio, inclusive, né? E assim, seu charme. É meu charme. Inclusive, eu descobri que no Brasil é o único país, assim, na América, eu não sei se tem outros países, mas assim, eu descobri que o Brasil, eu não queria ter descoberto isso. O Brasil tem um imposto fixo, né, para todos os estados. E você vai nos Estados Unidos, por exemplo, o Alasca não é zero imposto. Então você pode comprar qualquer produto no Alasca, por exemplo, ou você comprar um produto em Nova York, ou em Philly, na Filadélfia, e você, de repente, pagar impostos diferentes. Por exemplo, em Nova York você paga 10%, na Filadélfia você paga 7%, em Miami você paga 4%. Por isso que é o paraíso do... Agora, você vai no Alasca, você paga 0%. Ou seja, você tem no Brasil uma rede de impostos que ferra todo mundo, né? Ou seja, ainda temos que trabalhar muito para conseguir transformações necessárias nesse país. Você imaginou que você paga num pãozinho 48% de imposto, ou seja, metade do pãozinho... Não quero saber de política. Exatamente. Nada a ver, né? Mas nós somos políticos, gente. Não é política partidária que nós estamos falando. Não é. É polis é cidade. É cidade. Por exemplo, a Sandra está colocando aqui no bate-papo, né? Penso que nossa paróquia já tem a pastoral social, o projeto mais a pastoral caridade, né? E eu quero... Sandra, bem-vinda, você sempre contribui muito, né? Sandra Ralhonco, né? Ralhon.
A questão não é a nossa pastoral já tem, né? Não é a nossa igreja já tem, né? Eu acho que, por mais que a gente já tenha, e eu acho lindo, 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 eu me orgulho muito do projeto Integração, né? Estamos todos dentro dela, né? Eu, Francisco, mais fortemente, mas Eliana, a par... Dolores também participando. A gente tem trabalhado com a questão da pastoral da caridade, né? Mas isso é coisa que a gente está pensando em termos de coisas que a gente tem feito. Eu acho que esse bate-papo eu gostaria de cutucar mais o seguinte: cada um pode contribuir. Isso. Né? Eu acho que o bate-papo é mais assim. Nós não precisamos ter uma oportunidade, uma coisa formal para a gente fazer ação social. Né? Eu acho que assim, a Dolores na escola, ela está lidando com vários pais que não têm noção disso. Né? Não, e a Sandra também. A Sandra, ela é coordenadora... Fala, Chico. Fala, Paulo. Então, desculpa, eu acho que eu falhei aqui. A Sandra é coordenadora da escola. Assim, puxa, seu Assis acabou de falar aqui, né? Boa noite, aprecio muito esse bate-papo. Seu Assis também é contador. Você tem o Sérgio Garcia lá, que ele fala assim: olha, faço trabalho social há anos, mas não tem espaço nas igrejas para tocar uma pastoral. Aí fazemos esse trabalho que muitas vezes é solitário. É isso mesmo, eu acho que o trabalho social, ele vai ser sempre muito solitário, né? Eu acho que vai ser sempre muito solitário, porque se você vive numa sociedade totalitária, o social é solitário. Afinal de contas, a gente produz ditadores, não socialistas. Estou errado, gente? Falei besteira, não? Dolores e Eliana querem falar. Eliana já pôs... Não, pode falar. Ué. Você está numa sociedade onde você tem ditadores e você produz totalitários, não socialistas, né? Claro, é verdade. Não é? Total. Enquanto ela se prepara. Eu fico muito assustado, porque quando eu vejo as eleições, por exemplo, no Brasil, né? E eu olho e falo assim: o Brasil tem 100 anos de liberdade. Né? A abolição da escravatura foi em 88, ou seja, 140 anos atrás. Né? Ou seja, nós, Brasil, não aprendemos ainda, mesmo porque vivemos regimes autoritários, ditaduras, essa questão da gente exercer direito. Né? A Eliana usa uma frase, e eu não vou passar para Dolores, né? A Eliana usa uma frase muito comum que a gente já discutiu muito, que direito é uma coisa que, se a gente não usa, a gente esquece que tem. Na verdade, assim, eu acho que a Dolores tem muito... Assim, eu compartilho da minha dor, por exemplo, com a Dolores e com outros, assim, porque a Dolores é negra, eu acho que não fala mais negro, fala preto, né? Nós nos chamamos de pretos. Então, fala preto, né? Eu acho muito digno falar preto, porque, na verdade, assim, eu falo pardo. Eu tenho dificuldade, porque a raça é negra. Mas, a raça não, é negra. Mas você fala da cor da pessoa, você não fala da raça dela. Da raça é uma coisa misógina. A questão é que você fala da cor da pessoa. Por exemplo, eu sou pardo. E eu não sou pardo, eu sou vermelho agora, por exemplo. Quatro. Não é? A gente não pode ter vergonha de falar que o fulano é da raça amarela. Não, exatamente, é preto. Preto, exatamente isso. E eu acho que preto é muito honesto. Assim. Me ajuda nesse impasse. Não, eu acho que preto assim, é muito honesto. Assim. A minha mãe é preta, uma preta disfarçada de branca, por exemplo. A minha mãe nasceu de uma mãe branca que o pai dela era preto, não é? O pai dela era de Moçambique e a minha avó era de Portugal. Então, branca, do cabelo escuro. Vermelha, e não é ofensa para ninguém dizer que é vermelha. Não, nenhuma, né? Então, assim,
Eu fico vermelho quando eu fico vermelho, ué. O que tem, não é? Agora, se você ser preto ou você ser branco, é outra coisa. Então, assim, a questão é, eu sou nordestino, né? E eu vi ontem o Chico Anísio, que estava sendo entrevistado pelo teu primo, o José Simão. Nossa, fiquei encantado com o Chico Anísio. Eu não sabia que o cara era tão inteligente, genial. Gente, quem não viu o Chico Anísio dando entrevista, escute o Chico Anísio dando entrevista. Ele é genial, genial. Inclusive, o primo da Eliana, o José Simão, entrevistou ele na Rede Cultura no Roda Viva. Roda Viva, foi muito interessante. Roda Viva, é. Deixa a Dolores. Vai lá, Dolores. Não, só para terminar. Então, assim, eu acho que a gente que é minoria, era minoria, porque não é mais. Pretos, nordestinos, pobres, favelados. Vermelhos, né, interioranos, né? Nós somos a maioria hoje no Brasil, não tem jeito. Então, uma ação importante dentro disso, eu convivo com pessoas que têm pouca informação a respeito do seu direito, para juntar o que o Marcelo falava, é você falar, chega já para um preto ou para um pobre, o direito que ele tem diante do pagamento de um determinado imposto, ou diante da forma como ele foi atendido por alguém, ou, olha, o senhor pode passar ali na frente, que o senhor é idoso, não, eu tenho medo, porque a moça lá do caixa... Não vai, meu senhor, ela não vai falar nada, o senhor é idoso, é preto, é idoso, não é porque o senhor é preto... Exato. Você tem direito. Você tem direitos, exatamente. Não importa a tua cor, tua condição social, né, Dolores? Mas as pessoas, muita gente não sabe disso, e aí não exerce. A gente não cria uma massa crítica de cobrar do poder público e do outro que está me atendendo, para ele saber os direitos que eu tenho. Né? Porque muitas pessoas não sabem disso. Cabe a gente mostrar isso, né? Aquilo que eu estava conversando com o Marcelo sobre a questão do... Como que é? De rebanho lá, Marcelo, que está falando do vírus? Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, por exemplo, né? Você pode ter imunidade de rebanho aqui, agora, por exemplo. Você não precisa ter só no vírus. Cara, imunidade de rebanho, se funcionasse... Nenhum de nós tinha problema com a cor de pele, porque nós somos 90 e tantos % miscigenados. Nós somos negros. Ué, Adão era negão. Gente, não quero falar sobre isso, mas assim, na Discovery... Ela está lá aguentando. Peraí, fala, Dudu. Não, só um pouquinho. Na Discovery, eu aprendi que o Adão, que a gente acredita que seja o Adão, que é o cara que o primeiro humano, Homo sapiens sapiens, enfim, você tinha o Homo... Como que é o nome? Erectus. Não, então Erectus, tinha um outro. O Homo sapiens. Então, você tinha o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano que nós somos hoje. E ele nasceu na África do Sul. Isso é na evolução da espécie, tá? Para quem não sabe, os antropólogos classificam a mudança do ser humano por suas mudanças biológicas. O que o padre Guilherme está dizendo é que, assim, quando mudou o polegar, ele virou o Homo faber, quando mudou... Homo sapiens. E o Homo sapiens, sabe? Quando ele começou a acumular. Sim, esse Homo sapiens sapiens, ele é o cara que nasceu na África do Sul, ou seja, 15% do DNA de todo ser humano, não importa se ele nasceu na Suécia, tem cara vermelha, olho azul, ele é negão, entendeu? Não importa isso, não importa onde você nasceu, se nasceu na Ásia, você é amarelo, você é negão, na sua... Eu estou falando porque eu recebi o resultado agora essa semana, por exemplo, eu fiz como que é o nome daquele exame? Sorologia. Não, é o outro, que você faz de todo exame de sangue, como que é o nome? Imunidade? Não, o que é? Não, a gente faz exame de sangue aqui no exame todo.
Não, homeopatia, não é. Enfim, aquele exame que você faz de sangue todo. Oi? Hemograma, exatamente. Hemograma. Fiz hemograma e saiu lá no meu hemograma, assim, o meu hemograma saiu o quê? 95%, não, 85% branco, 15% negro. Uai, então, ou seja, eu sou 15% negro, todo mundo é negro, porque, assim, é uma coisa que faz parte da nossa raça humana. A gente é negro na essência. Dolores, falei demais. Quer falar? É que quando a gente fala de raça, o que o senhor tentou explicar um pouco é sobre genética, né? Então, você tem a parte da sua genética tem sangue negro, digamos assim, né? Mas se eu for no mesmo estabelecimento que qualquer um de vocês, talvez isso não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o tom da minha pele. Sim, né? exato. Então, aí que há a diferença, aí aí que nós discutimos, e é aí que nós nos colocamos contra o sistema que usou, porque os países, né, europeus, né, e tudo, eles enriqueceram através da escravidão, né, e eles escravizaram pessoas negras. Então, eles também deixaram claro para as gerações daquela época, para as pessoas daquela época, e se perpetuou para gerações futuras, de que o fato do negro ser escravo era porque ele era inferior. Sim, claro. Então, claro. O branco, que a gente está querendo dizer, o branco com traços brancos, né? O senhor é um homem de traços brancos, olhos claros, né? O tom da pele. Então, foi se perpetuado por muito tempo que ele era superior a pessoas com traços negroides, que a gente chama, né? Pessoas negras, né? E é aí que é o grande ponto, e é aí que é a grande discussão. E aí você olha meu nariz, por exemplo, olha meu nariz. Eu tenho óculos torto, porque meu nariz é torto, gente. Sim, mas mesmo assim, mesmo com o seu nariz torto, mesmo com tudo isso, infelizmente a sociedade ainda volta para nós dois e diz que talvez você possa ser... Eu seja branco e você é negra, né? Um racista, ele pode dizer que você tem mais capacidade do que eu, por conta do seu tom de pele, né, então, e tudo mais. Então, é isso que eu fiz intercâmbio em Londres. Só um pouquinho mais. Eu fiz intercâmbio. Nós estamos a 15 minutos de acabar. Não, tudo bem, tudo bem. Eu quero contar a história do intercâmbio em Londres. Eu quero contar para que a gente possa continuar outros bate-papos. A Tereza está falando assim, parabéns a todos. Muito prazer, Eliane e Dolores, por seus respectivos trabalhos sociais e por darem testemunho do quão importante é colocar a mão na massa para trazer o bem, sem olhar a quem. Então, eu fiz um intercâmbio em Londres, eu tenho que contar isso. Eu quero combinar uma coisa assim. Primeiro, nós vamos voltar com esses papos, tá? E eu quero dizer assim, da minha experiência de trabalho social, Dolores, foi muito interessante, porque, e Eliana estava junto comigo, nós fomos fazer um trabalho de aculturação em Moçambique. Né? Eu fui um pouco antes fazer a pesquisa dos dados culturais em Moçambique. Né? E eu andei pelo interior de Moçambique, fotografando, etc. E daí fotos, inclusive. Na porta de uma fábrica, e eu vi os operários entrando na fábrica de novo. Né? E eu peguei a minha máquina e fui fotografar. Né? E o motorista meteu a mão na minha máquina e falou assim: isso vocês não podem entender. Lembra, Lili? Lembro. E daí me remeti a outra experiência, que aí, assim, por mais que algumas pessoas no Brasil não gostem do Paulo Freire, infelizmente, que é um educador, né? Temos que respeitar, infelizmente. Temos que respeitar, Dolores trabalha com educação, né? E eu lembro assim que na época
Quando o Paulo Freire foi expulso, não vamos entrar em nomes e coisas aqui, né? Ele foi trabalhar no Chile, né? E no Brasil era muito comum um homem colocar a mão no ombro de outro homem, né? E às vezes ele estava andando e colocava a mão, etc. E eu lembro que ele chegou no Chile, saindo da universidade, ele colocou a mão no ombro de um professor, né? E o professor não sustentou aquele ombro, né? Por quê? Porque são valores culturais, são coisas que a gente não aprendeu. Eu acho que o cultural, mais do que o que a gente aprendeu, é aquilo que a gente não aprendeu, né? Ele não, o professor não suportou a mão dele no ombro, saiu e o Paulo Freire ficou muito bravo. Como é que uma pessoa não suporta uma diferença, né? Coincidentemente, o Paulo Freire foi trabalhar em Moçambique, né? E saindo da universidade, um professor pegou na mão dele. E ele não suportou o pegar na mão, porque é um dado cultural. O moçambicano entra na fábrica segurando um na mão do outro. E isso não tem a ver com machismo, não tem a ver com verdade, né? E quem falou isso foi o motorista que estava dirigindo o carro que eu estava, né? E o Paulo Freire reconheceu, falou assim: eu julguei o professor do Chile porque não suportou a minha mão no ombro dele, mas eu não fui capaz de suportar o outro professor segurando na minha mão. Na minha mão, é isso mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala de diferenças sociais, a gente tem que perceber o seguinte: não é uma diferença externa, a gente está lidando com aprendizados, com cultura, com coisas que estão enraizadas dentro da gente, né? E isso é uma coisa que até conversei, Eliana e eu conversamos muito sobre isso lá em Moçambique, trabalhando lá, né? Foi muito difícil. Saudade. É muito difícil lidar com a diferença cultural, né? Mas eu acho que essa coisa que você traz é assim, nós não estamos falando só do mundo, a gente tem que questionar o que a gente aprendeu. Eu, no banco de escola, tive colegas negros que aprenderam que a liberdade do negro é em favor de uma princesa branca. A gente não aprendeu que teve toda uma luta de classe, que teve toda uma situação das pessoas que exerceram cidadanias, de quilombos, Não, eu queria falar... Coisa do fake news, né? Quer dizer, grande parte das pessoas acham que o negro foi salvo por uma princesa branca. E a gente tem que... Mas é isso que foi ensinado nas escolas, né, Marcelo? A primeira fake news que falhou foram os livros didáticos. A gente tem que aprender e falar assim: o negro conquistou o seu lugar. Foi a favor de uma princesa branca. E aí vem a questão social, né? Quer dizer, se as pessoas não se mobilizam, se as pessoas não fazem nada, ficam esperando que ele faça. E isso é terrível. Não sei, o que vocês acham? Não, é isso mesmo. Não, eu acho muito importante essa conversa, porque, assim, a minha mãe, por exemplo, ela é uma misógina, né? Ou seja, ela é misturada, uma branca com negro. Minha mãe, ela tem características negras e brancas junto. E ela foi criada num estado, e o pessoal do Ceará me perdoe, mas tirando a Bahia, o nordestino é extremamente preconceituoso. Porque são brancos. Brancos, exatamente. E negros assim, de Bahia. Tá, mas você tem negros em lugares específicos, ou seja, você não tem negros assim na comunidade. Né? Eu acho que isso é muito importante falar. Porque eu sou nordestino, eu sei do que eu estou falando. Né? Por exemplo, você vem no Ceará, todo mundo é branco do olho claro no Ceará.
por exemplo, né? Você vê no Maranhão, se você não é indígena, você é branco do olho claro. Se você vai no Rio Grande do Norte, a população majoritária é branca do olho claro. Se você vai no Pernambuco, você é branco do olho claro. Claro, você tem negros, óbvio que você tem, mas você tem essa distinção. Enfim. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque assim, o negro no Nordeste é maltratado. No Nordeste, eu estou falando. São Paulo é maltratado. Oi? O nordestino em São Paulo é maltratado. Exato, mas você, por exemplo, em São Paulo, você é chamado de Paraíba. A Paraíba é no Rio. São Paulo é chamado de baiano. Não, em Paraíba. Baiano. Baiano. Baiano, é baiano. Eu fui tratado de Paraíba aqui, e eu fui tratado de Paraíba. Então, ou seja, é o que eu recebi. Então, ou seja, a gente era tratado de Paraíba. Bem, talvez seja baiano em outros lugares, tá? Eu fui tratado de Paraíba. Então, eu acho muito estranho, porque, assim, a gente destrata o outro em algum lugar, a gente é destratado em outro, porque a gente não aprendeu a ser civilizado. Pode ser, não sei. Temos muito para aprender ainda na vida. Temos tempo, né? Temos muita vida pela frente. Sim. A Dolores, principalmente, que acho que é a mais novinha daqui, né? Sim. Depois sim. de mim, né, Eliana? Porque eu sou mais nova que ela, né? Sou mais novo que ela. Então, Não, mas desculpa. cada um acredita no que quer, tá? É verdade, a Dolores é muito mais velha do que eu. Sim. Nós estamos aqui no momento que nós estamos às 7. Ah, desculpa, gente. Eu acho que eu exagerei na conversa, tal, falei demais, mas eu acho que é muito importante. Não, de verdade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a experiência da gente, né? Valeu a pena para vocês duas? Sim, claro que sim. Eu estou prestando muita atenção no que tu está falando, com certeza. Ah, que bom. Então, eu quero primeiro convocar as duas a que a gente continue esse papo a respeito Uma conversa. Conversa, tá? Depois, vocês não precisa responder ao vivo, vocês me respondem depois no off, tá? Porque vai ficar mal educado se vocês dizerem que não querem. Não, Dolores, depois a gente conversamos nós duas. Aí Isso mesmo, Eliana. Então, a gente teve 31 pessoas participando, 31 aparelhos participando. Acho muito bacana isso. Muito legal que o pessoal assiste. É bacana. Eu acho muito bacana. Entre o nosso convite, a nossa realização aqui, né? Claro que eu atrapalho, o Padre Glênio atrapalha. Eu também. Mas entre o nosso convite, o que vocês conseguiram falar, eu quero abrir bem esse espaço final, né? Dolores, quando a gente te convidou para falar de ação social, deve ter passado coisa na sua cabeça. O que você queria falar para a comunidade? O que você não falou? Qual é o seu recado aí? Conta para a gente, assim, frustrações, desafios e desejos. Eu acredito que solidariedade se aprende, né? Acho que quando nós viemos de uma família, por exemplo, quando nós viemos de uma família com muitos irmãos, desde pequeno nós aprendemos a dividir, né? Nós dividimos a cama, nós dividimos a roupa, nós dividimos a refeição. Eu acho que isso já desperta uma vontade, né? Já desperta a solidariedade, né? De estar com mais pessoas, como a Eliana falou, de não estar sozinho, de ajudar, né? De dividir com o outro que eu tenho. Então, a gente pode se educar enquanto sociedade também, educar os nossos filhos, né? Que nem os meus filhos, eles sabem que as roupas que não servem mais têm que ir para doação, o brinquedo que não brinca mais tem que ser doado para quem precisa. E o Cauã, de 5 anos, ele fala: mãe, eu tenho alguns brinquedos que pode doar, porque eu não vou usar mais. Então, assim, uma nova sociedade vai ser construída por nós,
como você falou, Marcelo, a gente não precisa esperar grandes organizações, né, para poder fazer alguma coisa, ou partir de uma grande liderança para se ter alguma atitude ou alguma atividade, né? Talvez eu tenha alguns alimentos dentro do meu armário e o vizinho da minha rua está passando por necessidade. E talvez eu não saiba e eu mesmo possa pegar essa sacola, ou às vezes, como a gente tem um parceiro mesmo, o Franco, que participa da paróquia São Marcos, que ele é uma pessoa só e ele montou uma rede de solidariedade, onde ele liga para as pessoas, a família entra em contato com ele, e aí ele vai ligando para as pessoas para poder saber o que cada um pode ajudar. E nisso ele reúne... E você pode parar de falar do Cauã, porque o Cauã ele é lindo, como meus filhos fosse são meu lindos. filho, porque eu batizei ele, né? Então, para de falar, como eu choro agora. Então, não, Cauã, ela estava grávida quando ela começou a participar da paróquia. Eu conheci o Padre Glênio. Estava grávida. Pode parar do Cauã. Lili, como é que foi? Vamos falar da Bia. Não falou. O que é? Lili, você quer falar do que falou? Na verdade, Marcelo, foi muito gostoso, como eu imaginei o tempo ia voar. Eu quero só terminar fazendo um pedido, na verdade, né, que está me vindo à cabeça, assim, para cada um não menosprezar a força que tem, né, de fazer algo por alguém ou por aquela situação que está ali, onde a sua mão alcança, onde os seus olhos enxergam, onde os seus ouvidos ouvem, né? Não menospreze essa força, né? E você pode, ninguém é insubstituível, né? Mas você pode fazer uma imensa diferença na vida de uma pessoa, e essa pessoa faz diferença na vida de outra, e com isso a gente cria a tal da corrente do bem, né? Tira a gente de caminhos tortuosos, né? Então, assim, o Marcelo, você falou, né, Marcelo, a gente tem várias situações na vida, não é só trabalho e família. Quanto mais situações a gente cria, quanto mais cenários a gente tem, mais bem a gente pode espalhar. Então, se fala tanto hoje em sustentabilidade, né, uma das formas de você criar uma realidade sustentável é você, a cada dia, fazer uma coisa boa para si. Você não ajuda ninguém se você não dá o que você não tem. Se você não está bem, é muito difícil você fazer alguma coisa boa para o outro, né? Então, cuide-se. A pandemia não acabou, né? Cuide-se, cuide da sua vida espiritual, relacional, emocional e física, né? Faça uma coisa boa para si, para a sua família, para os amigos que estão à sua volta, para o pessoal da sua rua, para o pessoal do seu bairro, para o país. Você vai estar fazendo muito mais. Eu acho muito importante o que você está falando, Diana, porque assim, você não é uma pessoa do nosso convívio paroquial, né? Você é uma pessoa que faz um serviço pastoral social. Eu acho muito bonito isso, né? Muito obrigada. Não, de verdade, eu acho que você é um exemplo para nós, porque eu estava conversando com o marido da Dolores hoje, assim, a gente tem muita gente que é católico, por exemplo, e que não tem essa tendência de ajudar o outro. Claro, se diz católico, né? Não tem essa... Então, assim, tempo perdido não é resultado. Se dizem cristãos, mas que não entendem Cristo. Cristãos. Não é sim, não entendem Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo. Gente, cristão. se você quiser, eu posso continuar 1h30 falando sobre o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo eu quero... é outra coisa. Realmente a gente... Até cego aqui, tirei o óculos. Dolores, vocês topam continuar esse bate-papo? Se vocês toparem... você falou que eu ia falar. Ao vivo nós vamos falar que sim. Depois a gente... Mas eu... Eu acho que o Deus de Jesus Cristo é outro Deus que muitos católicos precisam aprender a adorar esse Deus, porque não é o Deus que muitos católicos adoram. É papo para mais de metro. É muito papo. Não é a Dolores sabe do que eu penso, e meus paroquianos também sabem, porque eu falo sempre o tempo todo sobre isso. Né? O Padre Glênio e eu participamos de uma associação que atende clinicamente a pessoas ligadas à igreja.
Padres e freiras. Uhum. Padres e freiras. A gente atende, estamos organizando todo um simpósio. Né? E eu estava tô cego, eu vou pôr o óculos agora que eu estou cego. Eu fiquei cego porque eu não queria enxergar essa realidade. Pronto. eu levanto. Uhum. O tal do Cristo falou assim. O tal do Cristo, não. Não o próximo como si mesmo. Né? E acho que essa frase é fantástica. Você não pode amar o próximo e achar que pode ajudar o próximo se você não ama a si mesmo. Né? Se você amar o próximo como a si mesmo, já é ótimo. Agora, se você acha que pode amar o próximo mais do que a si mesmo, tem uma coisa complicada nessa história. Então, se você não tem amor próprio, você nunca vai reconhecer o outro como amoroso. É verdade. Ué, você precisa ter amor próprio para você reconhecer o outro que precisa de amor. Por exemplo, um cachorro, um gato, uma árvore, um ser humano, né? A gente está falando de seres irracionais, né? Seres vivos, mas se você não tem amor a si mesmo, você nunca vai reconhecer amor no outro, não tem jeito. É a história que eu falei do menino que foi criado de um jeito sem qualquer respeito. Ele não vai respeitar ninguém, ele nem tem respeito. Não tem nada para dar. Ele não tem nada para dar. Por exemplo, eu ia falar isso, até o Marcelo não me deixou falar, mas assim... Não, o Marcelo está preocupado com o tempo. Com o tempo não. Eu preciso cuidar dos meus cachorros, né? Não, pois é, o tempo é nosso. Agora, se a gente olhar para a vida daquele cara, jornalista, Mauro Betti, não, é o Jamil Betti. Não, Jamil Betti. Jamil Betti. Talvez vocês conheçam muito bem, eu conheço, porque vivi o tempo dele. Jamil Betti, exatamente. Ele era órfão, foi criado num orfanato do padre, o nome dele, meu Deus do céu, enfim, um padre no interior de São Paulo, e ele se tornou Jamil Betti. E ele tem uma ação social, até hoje, que a mulher dele, a dona... Esqueci o nome dela. Enfim, a mulher dele tem uma ação social que é na favela do Paranapanema, em São Paulo. Eu estou falando isso porque é dentro da Diocese de Campo Limpo. Então, ou seja, você pode ser uma pessoa sem pai, sem mãe, e você pode superar a vida, as vicissitudes da vida, né? Então, exemplos vários que a gente tem disso, é muito bonito. Realmente é muito bonito. Pois é. Eu li uma frase outro dia de um anônimo que diz assim: a vida tem o gosto de quem a tempera. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente... Os temperos que a gente traz, né? Não, acabei. Exato, é isso mesmo. Exato. Você pode ser um favelado, um negro, um nordestino, que nem eu, né? Um índio, e temperar a sua vida como você pode, temperar. Eu não me arrependo da vida que eu tive, porque assim, eu sou vitorioso. Eu estudei 2 faculdades, eu fiz 2 pós. Não, eu fiz 2 pós na minha vida, e hoje eu sou influenciador. Influenciador, né? Legal. E olha, se a gente não influenciar para melhorar, ninguém de nós individualmente vai ficar melhor se coletivamente o coletivo tiver pior. Então, gente, é mão na massa. Bora fazer, que a gente tem muita força para isso. Exatamente. Né, Dolores? O que você acha? Como diria Paulinho da Viola, as coisas estão no mundo, minha nega, só que eu preciso aprender. Dolores, o que você acha sobre isso? Concordo com a Eliana. Vamos colocar a mão na massa. A mudança virá pelas nossas mãos. Exatamente. O convite continua para vocês. Muito obrigado por essa disponibilidade. Eu que agradeço, foi muito gostoso.
conseguir conversar tudo, passa os 90 minutos e a gente não conversou quase nada. Obrigada, foi muito bom. Obrigada, Dolores, prazer em te conhecer. Obrigada, Padre Glênio. Muito estranho chamar você assim, mas é assim, né? Você está sendo colocado. Marcelo, Benê. Oi, meu amor. Gente, eu estou feliz porque você impediu o Marcelo de comer cachorro. Já estou sabendo dessa história. Tá? Eu queria falar sobre isso agora. Falei agora, estou leve, porque eu queria falar. Algum dia eu posso fazer um bate-papo com vocês que estão aqui juntos. Não, fala. Ela é quem pediu de comer cachorro. Depois ele fala. Semana passada o Edu fez isso. Eu tive um privilégio na vida, uma loucura na vida, que foi viajar por alguns lugares. Ele queria comer cachorro. E quando eu fui para o Camboja, para o Vietnã, a Eliana pediu assim: não come cachorro. Entendeu? Ai, gente, é verdade. Aqui no bate-papo, mas um dia a gente faz um bate-papo onde eu conto para vocês das minhas experiências de viagens, etc. Tá, ela impediu ele comer um cachorro. Ela me pediu e eu consenti. A vida sempre também. Essas coisas nunca são. Gente, você comeria um cachorro? Você aqui. Não, você comeria um cachorro? A gente pode muitas vezes fazer esse bate-papo. Eu acho que consciência social é uma coisa que não é um bate-papo, a gente precisa conversar muito. Eliana, obrigado, você foi uma grande companheira e continua sendo. Quero cutucar o pessoal do artesanato, que virá e falar assim: fazer artesanato não é só coisa de velho, a gente pode ensinar jovens, e os jovens podem produzir, podem fazer coisas muito legais. Padre Glênio, obrigado pela parceria. Eu quero saber se você comeria um cachorro. Gente, eu estou chocado com isso. Porque o tempo já foi. Eu quero saber se você comeria um cachorro. Eu fui para o Camboja. A Eliana ficava aqui na minha consciência. Ai, meu Deus. Você comeria um cachorro? Eu fui disposto a experimentar. Deus do livro. Vocês estão entendendo, né, gente? Dolores, cultura é uma coisa que a gente não pode criticar. Mas você comeria um cachorro, Dolores? Para, Padre Glênio. Aqui a nossa cultura não permite, né? Não, mas criada lá, acho que comeria, não tem para onde. Aqui eu sei, a minha consciência aqui não comeria. Eu aqui, brasileira, não comeria, não sinto vontade, nem curiosidade. Eu sempre fui para os lugares e quando eu entro... Gente, cadê o Anderson? Eu quero falar com o Anderson agora. Fica daqui. Porque você não vai comer um cachorro, viu, Dolores? Não. A sociedade é sábia. Eu tive censuras que eu fiz para mim. Quando eu fui para Moçambique, a Eliana estava junto, ela voltou para o Brasil, eu fui para o interior e eu cheguei num acampamento que tinha carne de elefante. E eu não comi. Hoje eu olho e falo assim: puxa, se para eles é a comida do lugar, por que eu tive preconceito? Não. Hoje eu comeria, mas a carne de cachorro, daí, poder a pergunta. Não. Eu descobri no Camboja que quem come cachorro não é uma comida típica, não é da cultura. Existem os comedores do cachorro, que roubam o cachorro da vizinhança para... Eliana está morta ali, ó. Gente, ela está passada, ela está quase morta. Ali, ó. Água. E tem que ser uma comida super apimentada. E daí eu descobri assim, não é uma coisa que é legal, é uma coisa que é complicada. Então, eu não comi não comi carne de cachorro, não comi. Porque foi um julgamento da minha cultura contra a cultura local e contra
Estamos três chocados. A Dolores não fala mais, Eliana já voltou. Eu fui para o A Camboja e gente não conversa mais sobre isso. eu comi escorpião, e para eles isso é normal, isso é legal. Você comeu escorpião? É justamente distinguir o que é de uma minoria, o que é preconceito, o que Não, é peraí. poder. Você comeu escorpião? Comi. Barata, eu comi barata. Respeito à cultura, é disso que Exatamente. Deles. É disso que nós estamos falando. A gente vai falar, então, do social. É melhor falar do social. Nós voltamos. Vamos falar de culturas, eu acho isso muito legal. Tá bom. Gente, Eliana, obrigado. Dolores, tchau. Marcelo, não fala mais. Prazer, Eliana. Marcelo não pode falar. Está proibido. Eliana e Dolores, no dia que acabar a pandemia, nós vamos sentar com casa e bater papo, tá? Sim. Bate-papo aqui no. Não pode. O Marcelo não pode falar mais, entendeu? Está proibido, porque a pessoa que come. Barata e o que? Escorpião. Não, gente, não pode. A pessoa que come barata, escorpião, ela não pode. Eu comi formiga. Não pode. No teste do Brasil, eu comi formiga, farofa de sal, é uma delícia. Vai continuar, então. Então tá. Alguém bloqueia. Angélica, bloqueia ele. Obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Realmente constrangido. Desculpa, gente. Alguém comeu formiga, barata, escorpião. Então tá. Gente, beijo a vocês, tá? Cancela mais. Depois te conto outras coisas que eu comi, tá? Deus do livro. Cérebro de macaco. A próxima. É um negócio fantástico. Tá vendo? O cérebro de macaco. Gente, ninguém merece. Não, isso eu não. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Angélica, desliga o Marcelo, por favor. Tchau, Angélica. Obrigada a você também, viu, Angélica? Nada. Tchau. Obrigada, Angélica, pelo apoio. Você não ouviu, né? Obrigada. Ele comeu cérebro de macaco e. Escutei tudo. Deus o livre. Gente, como alguém come barata e macaco? Respeito à cultura, respeito à cultura. Isso aí. Gente, beijo para vocês. Angélica, Beijo, você Eliana. que tira. Tchau, beijo. Tchau, Dolores. Angélica. Obrigada. Tchau, Tchau, padre. Glênio. Obrigada. Você que nos desliga, né, Angélica? Não, você pode fechar a janela. Ah, tá. Então deixa eu fechar. Você sai. Olha, você tá com um gato aí, né? Pô, a gente está falando aqui de doação, né? E hoje eu e o William, a gente adotou esse gatinho. Não vou falar nada. É. Aí ele tá aqui comigo. Eu tenho alergia. Não vou falar nada. Então, E a quer gente- passar os avisos, padre? Os avisos. Cadê o William? O William tá aqui jogando videogame. Tá. Entendi. Ele tá escutando aqui com a gente o bate-papo e tá jogando lá um pouquinho, pra se distrair, coitado, trabalha o dia inteiro. Fala pra ele jogar esse gato fora, pelo amor de Deus. Não, que isso? Vai se morar com a gente. Então, agora já não vai mais, né? Essa quentinha. Não, padre? Não. Era já hoje? foi. É hoje, né? Então, quem É conseguiu, né? Não sei se ainda tá fazendo entrega ou se tá... Estão fazendo entrega ainda. Então, dá para retirar ainda ou não? Ainda dá para retirar. Ah, então tá aí. Hoje é o dia dos salgados, né? 2 coxinhas, 2 quibes, 2 risoles. Então, ó, eu infelizmente moro longe, senão eu já ia garantir minha janta, né? Deve estar delicioso esses salgados. Pois é. Você viu que foram 30 participantes? Uhum. Né? Legal, né? Sim. A nossa missa, né? Amanhã às 10. Sim, às 10. Fechou, viu? O pessoal já fechou. Uhum. Então, a gente já tem, né, as vagas para assistir a missa presencial já estão cheias, né, como o padre falou.
Estamos cheios. Mas aí nós temos online, né? Vamos passar pelo YouTube, Facebook, vai estar fazendo a transmissão ao vivo. Uhum. E a gente também quer deixar avisado, né? Que a partir de amanhã a gente não vai mais passar as fotos dos paroquianos, Sim. né? Como agora está tendo missa presencial, a gente não vai passar mais. Sim, exatamente isso. Esse gato, gente. Ele tá indo deitar. Assim, a gente continua com o terço para as vocações. Isso, durante a semana, né? De segunda a quinta, agora, né? Às 8 horas. Sim, Terço exatamente. pelas vocações, que a gente já conseguiu preencher todos os dias, né? Com famílias para estar rezando o terço com a gente. Ah, conseguiu? Conseguimos. Ah, que bom. E às sextas, né? A gente Tem, vai o padre começar a explica. fazer o Padre Explica. Isso, exatamente. Essa sexta será sobre vocações. Então, o pessoal pode fazer perguntas. Sim, todo mundo já vai pensando, mandando algumas perguntas, né? Quem quiser, a gente vai estar postando no Facebook. Quem quiser já colocando as suas perguntas, né? A gente já vai pegando para sexta-feira, né? Sim, Seria claro. bacana. Claro. A quentinha, domingo que vem, será galinhada. Galinhada com salada. Quem quiser, gente, já pode pedir. R$20. R$20. É bem gostoso. Eu também adoro. Eu também. A gente já tem o tema do nosso próximo bate-papo, né? Com outro paroquiano. Nosso paroquiano, para a gente valorizar. Angélica, você também podia fazer um bate-papo, né? A gente pode ver, sim, de fazer. Não é? Pensa aí. Vou pensar, sim. Você e o William. Sua dupla. Pode ser. A gente vai bolar aqui, ver alguma coisa. Ah, legal. Quem também tiver interesse, né? Acho que legal deixar aberto também. Também, claro. Agora a gente quer investir nos paroquianos, nossos. É legal. Todo mundo, né, tem vários trabalhadores, assim, né, de cada área na nossa paróquia, né? Então é bem legal. Dá para falar sobre bastante assunto. É verdade mesmo. Então tá bom. Um grande beijo para vocês. Gente, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, padre. Obrigada. Obrigado.